O iate Equanimity era um verdadeiro palácio flutuante. Tinha quase 100 metros de comprimento e a bordo havia um cinema, um heliporto e uma piscina com mosaicos. No entanto, no tranquilo porto indonésio, ela deixou de ser um símbolo de luxo e se tornou a principal prova material de um crime. O iate pertencia a Low Taek Joo, cujo nome logo passou a ser associado ao roubo financeiro mais ousado e grandioso da história. Em junho de 2018, Low desapareceu, mas a magnitude do dano causado por ele foi verdadeiramente colossal. Tratava-se de mais de 4,5 bilhões de dólares roubados do Fundo de Desenvolvimento Estatal de um país inteiro. Esses recursos, destinados ao desenvolvimento da Malásia, não foram escondidos em cofres bancários. Eles foram investidos em imóveis de luxo em Manhattan, no financiamento de filmes de Hollywood de grande sucesso e em festas desenfreadas em Ibiza, onde o champanhe corria solto. Como uma pessoa, à primeira vista comum, conseguiu realizar um esquema que lhe rendeu bilhões e colocou em risco todo um fundo soberano? Essa questão atormentava os investigadores do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que começaram a analisar a complicada situação. No início, Jae-Ho Lee permaneceu nas sombras, companheiro de príncipes e multimilionários, um intermediário discreto. Seu inexplicável acesso a enormes quantias de dinheiro passou despercebido. Por trás dessa máscara modesta, escondia-se um gênio que criou uma teia financeira tão complexa e multifacetada que só os esforços de várias potências mundiais poderiam destruí-la. Lau não se limitava a roubos banais. Ele usava bancos, auditores e altos funcionários como peões em um jogo financeiro multibilionário. Suas maquinações financeiras eram protegidas não apenas por sua própria inteligência, mas também pelo silêncio de figuras influentes que ocupavam os altos escalões do poder em Kuala Lumpur. Quando o Equanimity foi detido e retirado das águas territoriais indonésias, o mundo tomou conhecimento da verdadeira dimensão do que tinha acontecido. A investigação revelou que a operação para capturar os criminosos estava apenas a começar. No entanto, o próprio Jae-Ho Lee já tinha desaparecido, escapando à justiça com a mesma habilidade com que roubou milhares de milhões. Low Taek Joo nasceu em uma família que, embora rica, pertencia à comunidade sino-malaia e sempre se manteve na sombra. No entanto, seu avô, Tan Sri Dato Meng Tak, era um conhecido empresário da China. Desde a infância, Low cresceu rodeado de riqueza, o que lhe permitiu ter acesso a instituições de ensino de elite e círculos sociais de alto status. Estudar na prestigiada escola Harrow, no Reino Unido, foi o primeiro passo importante em sua vida, que moldou suas ambições e o ajudou a construir uma ampla rede de contatos. Longe da Ásia, ele fez contatos úteis com filhos de políticos e empresários influentes do Oriente Médio e do Sudeste Asiático. Apesar de não se destacar pela aparência de machão ou por brilhantes realizações acadêmicas, Low conseguiu conquistar a simpatia desses círculos graças à sua generosidade financeira e habilidade de se comunicar com facilidade. Depois de se formar em Harrow, Lee ingressou na Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia, considerada uma das mais prestigiadas faculdades de finanças do mundo. Em Wharton, ele aprimorou suas habilidades de networking, causando a impressão de não ser apenas um estudante, mas uma pessoa com uma capacidade excepcional para resolver qualquer problema financeiro. Ele se posicionou habilmente como um intermediário entre seus amigos asiáticos e do Oriente Médio, que desejavam encontrar oportunidades de investimento, e os círculos financeiros americanos. Em 2006, após se formar em Wharton, Low voltou para a Malásia, pronto para colocar seus contatos em prática. Ele imediatamente se dedicou à criação do Fundo Soberano de Desenvolvimento do Estado de Terengganu, que mais tarde se tornou o famoso fundo One Malaysia Development Berhad.
ou 1MDB. Este passo foi um momento decisivo. Sem ocupar um cargo oficial no fundo, Low atuou como consultor e mediador informal. Graças às suas conexões com pessoas influentes, entre as quais se encontrava o futuro primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, Low usou habilmente a sua influência. Com sua habilidade de estabelecer conexões e organizar financiamentos, ele conquistou a confiança da elite política, criando uma imagem de gênio financeiro capaz de atrair grandes investimentos estrangeiros, especialmente de cheques árabes, que conhecera durante seus estudos. Low conseguiu abrir para si mesmo o acesso a dinheiro público. Em 2009, o fundo 1MDB foi criado com o objetivo de estimular investimentos estratégicos na Malásia. No entanto, Low Tech Joo não o considerava um instrumento de desenvolvimento, mas sim uma forma ideal de enriquecer. Ele desenvolveu um esquema complexo, baseado em transações multiníveis e na criação de empresas fictícias em jurisdições offshore. Esse sistema foi concebido para ocultar ao máximo os rastros dos fluxos de dinheiro. Em 2009, ocorreu a primeira grande transação, quando o MDB firmou uma joint venture com a empresa energética saudita PetroSaudi International. O fundo investiu US$ 1 bilhão no projeto. Poucas semanas depois, menos de um mês, os 700 milhões de reais desse montante foram transferidos para a conta da empresa Goodstar Limited. Essa empresa, registrada nas Ilhas Seychelles, era totalmente controlada por Low. Esse foi seu primeiro grande sucesso, confirmando a eficácia de todo o esquema. Nenhum representante do fundo questionou oficialmente como uma parte tão significativa dos investimentos foi parar em uma empresa de fachada que não tinha nenhuma relação com a transação. Posteriormente, Low manteve essa tática. Cada novo crédito ou projeto de investimento da MDB era acompanhado pela transferência de quantias significativas para suas contas offshore. À medida que o montante dos fundos roubados aumentava, crescia também a necessidade de integrá-los na economia mundial. Low Tech Joo começou a gastar dinheiro em grande escala para construir uma imagem de investidor legítimo e homem rico e socialmente ativo. Seus gastos faziam parte de um complexo processo de legalização de capital, destinado a incluir os bilhões roubados nos fluxos financeiros mundiais. Quanto mais significativos eram seus gastos na esfera pública, mais legal e legítimo se tornava seu capital. Um dos elementos mais notáveis e ousados de seu plano para legalizar o dinheiro roubado foi o financiamento de Hollywood. Low Tech Joo buscava influência e respeito na sociedade, usando o cinema como um meio poderoso para tirar seu capital da clandestinidade. Ele se aproximou de Riza Aziz, genro do primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak, e em 2011, juntos, eles fundaram a produtora cinematográfica Red Granite Pictures. Graças ao seu sistema financeiro opaco, a indústria cinematográfica tornou-se o local ideal para Low injetar enormes quantias de dinheiro sem chamar muita atenção ou sofrer controle. O primeiro projeto de grande escala apoiado pela Red Granite Pictures foi o filme O Lobo de Wall Street, cujo orçamento chegou a quase 100 milhões de dólares. Mais tarde, uma investigação do Departamento de Justiça dos IQSIUA revelou que esses fundos foram obtidos do fundo 1MDB. A investigação mostrou que o financiamento de Hollywood trouxe a Low Tech Joo dois benefícios significativos: a legalização de uma parte significativa do dinheiro lavado e a oportunidade de se relacionar com figuras importantes do show business. Ele organizava festas extravagantes em Las Vegas e Nova York, reunindo Leonardo DiCaprio, Jamie Foxx, Paris Hilton e outras celebridades. Ele presenteava generosamente os convidados com presentes caros e pagava pela participação deles nos eventos. Por exemplo, o ator Leonardo DiCaprio recebeu de presente um quadro de Picasso e uma estatueta do Oscar que pertencera a Marlon Brando.
Todos esses presentes, adquiridos com dinheiro roubado, tinham como objetivo fortalecer sua reputação de bilionário legítimo e filantropo generoso, desviando a atenção do público da verdadeira origem de sua riqueza. Paralelamente às suas atividades em Hollywood, Low Tech Joe adquiriu ativos luxuosos que serviam como expressão material de suas riquezas roubadas. Ele passou a ser proprietário de imóveis luxuosos em Beverly Hills e Manhattan, e sua aquisição mais notável foi o superiate Equanimity, no valor de $250 milhões. Este iate, que simbolizava sua impunidade e poder financeiro, era frequentemente fotografado pelos paparazzi, e celebridades mundiais eram vistas nele. A investigação revelou que os fundos para a aquisição deste iate, assim como para outros ativos, foram transferidos através de uma série de empresas, cujo proprietário final era o fundo OneMDB. Low preferia trabalhar com bancos onde o controle era mais fraco, o que lhe permitia realizar transferências de milhões de dólares, disfarçando-as como investimentos legítimos. Participaram desse esquema funcionários de importantes instituições financeiras mundiais, que, violando o controle financeiro, ajudaram a realizar transações suspeitas. O principal cúmplice de um grande banco de investimento americano foi Tim Leissner. Seu apoio na emissão de títulos do MDB, no valor de bilhões de dólares americanos, foi fundamental. Os títulos foram vendidos com sucesso aos investidores, mas em vez de direcionar os recursos para o desenvolvimento da Malásia, uma parte significativa deles foi parar nos bolsos de Low e seus associados. Quando o montante dos fundos roubados ultrapassou os $4,5 bilhões, tornou-se impossível ocultar as fraudes. O luxo incrível e os investimentos suspeitos do jovem financista chamaram a atenção de reguladores financeiros internacionais e jornalistas, incluindo Claire Ruckcastle Brown, que foi uma das primeiras a começar a cobrir os esquemas suspeitos relacionados ao MDB. A investigação ganhou força depois que o ex-chefe da PetroSaudi, Xavier Justo, a procurou com documentos comprometedores que revelavam o esquema. A investigação global não foi iniciada por uma prisão sensacional, mas começou com uma série de chamadas alarmantes vindas de vários países. Os reguladores financeiros da Suíça, Singapura, Luxemburgo e Estados Unidos, independentemente uns dos outros, começaram a notar transações incomumente grandes e complexas que tinham uma origem comum: o Fundo Estatal Malaio, OneMDB. No centro da investigação do Departamento de Justiça do ZEUA, iniciada em 2016, estava o conceito de lavagem de dinheiro. Os investigadores tentaram rastrear o caminho pelo qual os bilhões roubados foram transformados em recursos legais e injetados na economia americana. A atenção deles se concentrou em 3 etapas principais utilizadas por Low: colocação, estratificação e integração. A colocação inicial ocorreu depois que o dinheiro foi roubado e transferido das contas de uma empresa do MDB para contas offshore de empresas de fachada. O processo de estratificação consistiu em uma série de transferências complexas e rápidas entre dezenas de empresas offshore localizadas em várias jurisdições, incluindo as Ilhas Cayman, Seychelles e Ilhas Virgens Britânicas. Essa estrutura criou uma cortina praticamente impenetrável de empresas de papel, dificultando a identificação da origem real dos fundos. Na fase de integração, os fundos retornavam ao sistema financeiro na forma de investimentos legítimos. Entre eles estavam imóveis de luxo, obras de arte e, de particular importância, investimentos em Hollywood. Os investigadores examinaram minuciosamente não apenas as transações bancárias, mas também o estilo de vida de Low, que era uma prova direta de lavagem de dinheiro. Foi dada especial atenção às transferências de centenas de milhões de dólares para a conta bancária pessoal do primeiro-ministro Najib Razak.
Lowe registrou essas transferências como doações da família real saudita, a fim de ocultar o seu verdadeiro objetivo e garantir proteção política para as suas manobras financeiras. Um fator-chave nessa história foi a cooperação com funcionários de alto escalão de um grande banco de investimento americano, principalmente com o banqueiro Tim Leissner. Leissner, que ocupava um cargo de chefia no departamento de transações da empresa OneMDB, recebia subornos por ajudar Lowe a organizar emissões de títulos e encobrir violações das regras de controle financeiro. Avaliando a inevitabilidade da investigação, Leissner decidiu cooperar com o Departamento de Justiça dos LS-Lewa. Ele forneceu depoimentos importantes e correspondência eletrônica que estabeleceram uma ligação entre Lowe, funcionários do MBD e o primeiro-ministro da Malásia, Najib Razak. Seus depoimentos confirmaram que, sob a máscara dos investimentos, havia uma conspiração corrupta. Com o agravamento da situação, as nuvens sobre Low Tech Jew o expulsaram dos Estados Unidos e da Malásia, transformando-o em um fugitivo internacional. Em 2018, após a mudança de poder na Malásia, seu ex-patrocinador político Najib Razak foi preso sob acusações de abuso de poder, lavagem de dinheiro e quebra de confiança relacionadas ao fundo OneMDB. Razak foi considerado culpado de 7 acusações e condenado a 12 anos de prisão. Isso confirmou que o sistema usado por Lowe acabou por se voltar contra ele. A vida de bilionário de Low Tech Jew transformou-se num instante num pesadelo de fuga. Percebendo que as suas ligações na Malásia e as suas atividades de lobby no EUA já não o poderiam salvar, ele recorreu ao que lhe restava: enormes recursos e uma rede bem organizada de intermediários que garantiam a sua discrição. Low Tech Jew passou a levar uma vida em constante movimento, escondendo-se em vários países que não têm acordos de extradição com os LS-Lewa, a Malásia e Singapura. Investigações jornalísticas revelaram que Lowe se deslocava entre a China, os Emirados Árabes Unidos e outros países utilizando aviões particulares. Segundo algumas informações, ele usava passaportes falsos para se proteger e evitar a prisão. Para dificultar o trabalho dos investigadores, ele gastou sua fortuna contratando os melhores advogados e agências de segurança privadas. Sua existência se resumia a uma logística cuidadosamente planejada e ao controle contínuo de suas riquezas remanescentes. Os bilhões roubados não foram suficientes para lhe proporcionar um refúgio estável. A vida na imigração, sem a possibilidade de retornar legalmente à sociedade civilizada, tornou-se um verdadeiro pesadelo para ele. Enquanto isso, organizações internacionais, em particular o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, iniciaram um processo sem precedentes de devolução dos ativos roubados por Low Tech Jew. Eles entraram com várias ações de confisco civil, insistindo que os ativos foram adquiridos com fundos obtidos ilegalmente, ou seja, retirados do fundo OneMDB. Esse processo, chamado de confisco civil de ativos, permite que as autoridades dos LS-Lewa apreendam e vendam bens sem esperar pelo julgamento do caso de roubo. Os investigadores examinaram minuciosamente o emaranhado de seus bens. A pedido dos EUA, as autoridades indonésias confiscaram o Super Yacht Equanimity, que foi posteriormente transferido para a Malásia. Em 2019, o governo da Malásia vendeu-o por $126 milhões, o que se tornou uma das primeiras devoluções significativas de bens. Quadros de Picasso e Jean-Michel Basquiat, adquiridos por Lowe, bem como joias oferecidas à esposa do primeiro-ministro da Malásia, Rosmah Mansor, foram apreendidos. A produtora cinematográfica Red Granite Pictures, percebendo que a resistência jurídica era inútil, concordou em pagar os 60 milhões deles aos EUA como parte de um acordo civil de confisco.
A produtora reconheceu que o filme O Lobo de Wall Street foi financiado com fundos pertencentes à MDB. Em 2020, o Departamento de Justiça do Zewa declarou que devolveu ou contribuiu para a devolução de mais de $1 bilhão em ativos relacionados ao caso OneMDB. Essa investigação se tornou a maior da história do Zewa em termos de devolução de fundos roubados como resultado de corrupção. A tragédia de Low Tech Joe é que depois de ganhar bilhões e desfrutar de um luxo excepcional, ele perdeu o mais importante, a liberdade e a pátria. O mundo que ele construiu com tanto esforço desmoronou, privando-o de sua pátria e de sua posição legal. Ele se tornou prisioneiro de sua própria riqueza, um fantasma eterno, perseguido pela justiça em todo o mundo. Depois que Low Tech Joe percebeu que a investigação internacional havia ganhado força e que seus patronos haviam perdido seu poder, ele desapareceu completamente. Sua tática era simples e baseada em seu principal patrimônio, dinheiro. Ele investiu em um sistema complexo que lhe garantia imunidade e proteção jurídica. Low procurava permanecer em jurisdições onde não existiam acordos de extradição com o Zewa e a Malásia, ou onde havia considerações políticas que impediam a cooperação com esses países. Ele desapareceu da cena pública e recusou-se a ter contatos pessoais, preferindo administrar seus negócios e os ativos restantes por meio de uma rede de pessoas de confiança, advogados e seguranças. De acordo com as alegações dos investigadores, seus deslocamentos eram cuidadosamente planejados e realizados exclusivamente em aviões particulares, sem permanecer muito tempo em um mesmo lugar. Em 2016, quando tentou obter um passaporte maltês no âmbito do Programa de Cidadania por Investimento, foi recusado devido ao alto risco reputacional. Mas conseguiu obter sucesso no mesmo ano, obtendo a cidadania cipriota após adquirir um imóvel no valor de 5 milhões de euros. Esse passaporte permitia-lhe atravessar livremente as fronteiras e abrir contas em países onde o seu nome verdadeiro não suscitaria associações negativas. Posteriormente, os jornalistas descobriram que ele também utilizava um passaporte australiano falso, em nome de Constantinos Achilles Weiss. A vida do fugitivo resumia-se a uma constante dança jurídica. Low Tech Joe recorreu ativamente a advogados, tentando chegar a um acordo com as autoridades do Sissi-Número e da Malásia. Ele propôs repetidamente a resolução de ações civis, prometendo devolver parte dos ativos roubados em troca da renúncia a acusações criminais e da concessão de imunidade. Sua principal alegação era que ele era apenas um intermediário e não o iniciador do esquema. As autoridades, porém, empenhadas em levar o caso até o fim e demonstrar a inevitabilidade da punição para criminosos financeiros de alto escalão, rejeitaram tais acordos. Elas insistiram na detenção física de Low para prisão e julgamento posterior. Low não podia se dar ao luxo de fazer isso, sabendo que a prisão o privaria do controle sobre seu império financeiro e sua segurança pessoal. Ao mesmo tempo, enquanto Low tentava sair das sombras, seus cúmplices e patronos começaram a receber a punição merecida, o que criou para ele uma atmosfera de sentença iminente. Em vários países, foram realizados julgamentos contra seus parceiros mais próximos, desmascarando detalhadamente todas as etapas de seu plano criminoso. O primeiro golpe sério foi o processo contra os banqueiros americanos. Tim Leissner, ex-chefe da divisão de um grande banco de investimento americano no Sudeste Asiático, confessou sua culpa em conspiração para lavagem de dinheiro e conspiração para violar a lei de corrupção no exterior. Seu arrependimento e concordância em cooperar com as autoridades policiais tiveram consequências devastadoras para Low Tech Joe.
Lisner, ao se dirigir aos investigadores por meio de correspondência eletrônica direta e documentos internos do banco, apresentou as provas que faltavam, mostrando claramente o papel de Lowe na organização do esquema e confirmando que o dinheiro era destinado ao suborno de funcionários malaios e a ganhos financeiros pessoais. Ele descreveu em detalhes como o banco ignorou suas próprias regras de controle financeiro para realizar transações multimilionárias com a empresa OneMDB. Outro processo judicial de grande repercussão foi o julgamento de Roger N., ex-banqueiro de um banco de investimento americano, que era o braço direito de Lisner e colaborava estreitamente com Lowe Tech Jew na execução de esquemas fraudulentos. Roger N. foi o único banqueiro responsabilizado nos Estados Unidos por este caso. Em 2022, o júri considerou-o culpado de conspiração para lavagem de dinheiro e violação da lei sobre corrupção no exterior. Em 2023, ele foi condenado a 10 anos de prisão. Essa sentença foi um aviso claro para toda a comunidade financeira mundial. A participação em cleptocracias acarreta punições severas. Na Malásia, o evento mais badalado e politicamente significativo foi o julgamento do ex-primeiro-ministro Najib Razak, que era o supervisor político direto de Lowe Tech Jew. O tribunal condenou Najib Razak por 7 acusações, entre as quais abuso de poder, lavagem de dinheiro e violação da confiança criminal. As acusações se basearam na transferência de 42 milhões de ringgits, equivalentes a 10 milhões de dólares, da subsidiária OneMDB para a conta pessoal de Najib Razak. Em 2020, ele foi condenado a 12 anos de prisão. Apesar das inúmeras apelações, sua sentença permaneceu válida e, em 2022, ele foi enviado para a prisão. A queda do primeiro-ministro da Malásia, que governou por quase 10 anos, foi a prova definitiva de que os crimes financeiros de Lowe Tech Jew não se limitavam à fraude comum, mas representavam corrupção no mais alto nível do Estado. Todos esses processos judiciais, travados em diferentes estados, compuseram um quadro único e irrefutável de um plano criminoso, excluindo a possibilidade de Lowe Tech Jew retornar à sua vida anterior. Cada sentença proferida, cada confissão pública de culpa de seus cúmplices, o transformava no único que permanecia em liberdade, mas carregava o rótulo injusto de fugitivo. Em 2025, 10 anos após seu desaparecimento, Lowe Tech Jew ainda continuava foragido. Sua localização gerava muitas especulações, embora a maioria das fontes afirmasse que ele estava na China, possivelmente em Macau ou Xangai, sob a proteção de figuras influentes. As autoridades chinesas negavam oficialmente que lhe estivessem dando refúgio. Mas investigações jornalísticas e dados das autoridades policiais indicavam que essa posição não correspondia à realidade. Estranhamente, sua riqueza, obtida roubando o povo da Malásia, se transformou em sua gaiola de ouro. Os bilhões que ele gastou em luxo e influência agora lhe traziam apenas o medo constante de ser desmascarado e o obrigavam a viver sob nomes falsos. Ele foi privado da possibilidade de usar os mercados financeiros mundiais, viajar legalmente e até mesmo defender abertamente sua posição. A história de Lowe Tech Jew, um financista acusado de roubar um país inteiro, lançou luz sobre a trágica realidade da cleptocracia global. Ela demonstrou que mesmo os esquemas financeiros mais sofisticados, desenvolvidos em zonas offshore com a participação dos maiores bancos e políticos mundiais, podem ser desmascarados e destruídos graças à perseverança de investigadores e jornalistas. Como resultado, bilhões de dólares foram devolvidos à Malásia. Lowe Tech Jew realizou seu sonho de juventude. Ele se tornou o centro das atenções. No entanto, em vez da admiração merecida, ele recebeu um mandado de prisão internacional.
O sistema que ele construiu com base na corrupção e na ganância se voltou contra ele, transformando-o em um fantasma eterno, perseguido pela justiça em todos os continentes.